Manual de persuasão do FBI. O botão curtir. Como conquistar as pessoas. Quando você ouve FBI, provavelmente não pensa em bureau de investigação amigável, mas os meus 20 anos como agente especializado em análise de comportamento incrementaram minha habilidade de ler rapidamente as pessoas e me deram um entendimento único da natureza humana e seu comportamento. Em meu trabalho, que envolvia desde convencer alguém a espionar o próprio país até identificar criminosos e conseguir uma confissão, permitiu que eu desenvolvesse muitos métodos incrivelmente poderosos para fazer as pessoas confiarem em mim, muitas vezes sem precisar dizer qualquer palavra. Em meu posto de analista de comportamento para o Programa de Análise Comportamental do FBI, desenvolvi estratégias para recrutar espiões e transformar inimigos em amigos. Em outras palavras, desenvolvi habilidades e técnicas específicas que poderiam transformar o inimigo dos Estados Unidos em um amigo disposto a se tornar um espião para a América. Minha profissão poderia ser resumida em fazer as pessoas gostarem de mim. Meu trabalho como Vladimir ilustra bem esse ponto. Mudei os nomes e características daqueles que citarei e criei alguns modelos genéricos para ilustrar o meu trabalho que me revelou. Vladimir havia entrado ilegalmente nos Estados Unidos para espionar. Fora apanhado com documentos secretos da defesa. Como agente especial do FBI, fui indicado para interrogar Vladimir. Em nosso primeiro encontro, ele jurou nunca falar comigo sobre qualquer circunstância. Então, comecei o processo de combater sua rebeldia simplesmente sentando em frente a ele e lendo o jornal. Em intervalos cuidadosamente planejados, eu deliberadamente dobrava o jornal e saía sem dizer nenhuma palavra. Dia após dia e semana após semana, eu me sentava diante dele e lia o jornal enquanto Vladimir permanecia mudo, algemado à mesa. Finalmente, ele perguntou por que eu continuava aparecendo diariamente para vê-lo. Dobrei o jornal, olhei para ele e disse: "Porque quero conversar com você." Imediatamente, recostei na cadeira e voltei para o jornal, ignorando Vladimir. Após um tempo, levantei-me e fui embora sem dizer mais nada. No dia seguinte, Vladimir perguntou outra vez por que eu aparecia todos os dias e lia jornal. Voltei a dizer que fazia isso porque queria conversar com ele. Então, sentei e abri o jornal. Alguns minutos depois, Vladimir disse: "Quero falar." Baixei o jornal e disse: "Vladimir, você tem certeza que quer conversar? Quando nos encontramos pela primeira vez, você disse que nunca falaria comigo." Vladimir respondeu: "Quero conversar com você, mas não sobre espionagem." Concordei com a condição, mas acrescentei: "Você me avisará quando estiver pronto para falar sobre suas atividades como espião, não é?" Vladimir concordou. Nos meses seguintes, conversamos sobre tudo, exceto espionagem. Então, certo dia, Vladimir anunciou: Estou pronto para falar sobre o que eu fiz." Foi então que finalmente conversamos detalhadamente sobre suas atividades. Vladimir falou livre e honestamente não porque foi forçado a isso, mas porque gostava de mim e me considerava um amigo. As técnicas de interrogatório que usei com Vladimir podem, à primeira vista, fazer pouco sentido, mas tudo que fiz foi cuidadosamente orquestrado para alcançar a eventual confissão e a cooperação do espião. Neste livro, revelarei os segredos de como conquistei Vladimir e como, usando as mesmas técnicas, é possível fazer qualquer pessoa gostar de você por um momento ou pela vida inteira. Posso fazer isso porque as habilidades sociais que desenvolvi para conquistar e recrutar espiões são igualmente eficazes para desenvolver amizades bem-sucedidas em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar onde haja interações pessoais. A princípio, eu não enxergava a relação entre meu trabalho e a vida no dia a dia. Na verdade, foi parecer apenas no final da minha carreira do FBI. Percebi. Na época,
eu dava aulas para jovens oficiais da inteligência sobre como recrutar espiões. No primeiro dia, uma nova turma, cheguei meia hora mais cedo para arrumar a classe para um trabalho em grupo. Para minha surpresa, 2 estudantes já estavam lá. Não os reconheci. Eles estavam sentados na primeira fila em silêncio, com as mãos sobre as carteiras e rostos cheios de expectativa. Considerando a hora do dia e o fato de que a maioria dos estudantes nunca chegava cedo, fiquei imaginando o que se passava. Perguntei quem eram e por que decidiram chegar tão cedo. Você se lembra do Tim, da sua turma passada? Um deles perguntou. Sim, eu disse. Algumas semanas atrás, nós fomos num bar com o Tim. Ele falou de sua aula sobre influência e construção de conexões. E eu ainda não estava entendendo aonde isso chegaria. Tim se gabou de ter aprendido como conquistar as mulheres na sua aula. Obviamente estávamos céticos, disse o segundo estudante. Então, nós o testamos. O outro continuou. Escolhemos uma mulher aleatória e desafiamos Tim a convencê-la a se juntar a nós e tomar um drink, sem dizer uma palavra. E o que ele fez? Perguntei. Ele aceitou o nosso desafio. O estudante exclamou. Pensamos que estava louco, mas então, depois de uns 45 minutos, a mulher se aproximou de nossa mesa e perguntou se poderia tomar um drink conosco. Achamos difícil de acreditar, mas vimos acontecer. Joguei um olhar debochado para os estudantes. Vocês sabem como ele fez isso? Não, um deles exclamou. E então, em coro, eles disseram: é isso que viemos aprender aqui. Minha primeira reação foi ponderar o profissionalismo esperado de mim. E então disse que o propósito do curso era ensinar os estudantes como se tornarem oficiais de inteligências eficazes e não conquistadores baratos. Mas foi minha segunda reação que me surpreendeu e me atingiu como uma epifania. Pensando sobre o que Tim fez, eu repentinamente percebi que as mesmas técnicas usadas para recrutar espiões poderiam ser usadas para alcançar o sucesso na chamada arte da conquista. Ainda mais importante, no sentido mais amplo, essas técnicas poderiam ser usadas sempre que uma pessoa quisesse ganhar confiança de alguém, em praticamente qualquer interação. Foi essa descoberta que serviu como base para este livro e para todas as informações aqui contidas. Após me aposentar do FBI, fiz doutorado em psicologia e me tornei professor universitário. Foi durante essa fase que juntei minhas estratégias para ajudar pessoas a conquistar relações interpessoais bem-sucedidas em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar que envolva interações entre pessoas. Por exemplo, vendedores novatos podem usar as técnicas apresentadas neste livro para estabelecer uma clientela. Vendedores experientes também podem se beneficiar aprendendo como manter ou incrementar relações existentes, assim como atrair novos clientes. Todos os tipos de funcionários de qualquer nível, desde gerentes de empresas em Wall Street até garçons em restaurantes, podem usar táticas para atingir melhor com seus supervisores, interagir melhor com seus supervisores, colegas, subordinados e clientes. Os pais podem usar as estratégias para reparar, estreitar e reforçar as relações com seus filhos. Consumidores podem usar as informações para conseguir melhores serviços, acordos e atenção personalizada. E, é claro, pessoas buscando amizades ou relações amorosas podem usar suas habilidades nessa experiência de natureza tão difícil e que se tornou ainda mais desafiadora em nossa sociedade digital. Este é um livro para qualquer pessoa que busca novas amizades, que quer manter ou melhorar relacionamentos existentes, que procuram deixar encontros breves mais agradáveis ou que buscam conquistar melhores gorjetas ou aumentos.